Boa noite, pessoal. Conforme combinado, estamos aqui com o nosso companheiro professor, Silvino Neto. Estamos iniciando a segunda edição do Café com Macaxeira. E hoje ele nos presenteou, inclusive, nos recebeu aqui, inclusive, com um prato de macaxeira mesmo. Olha aí. Hoje tem café com macaxeira, né, Silvino? É isso. Aí nós vamos bater hoje acerca do Sistema de Garantia de Direito Enlouquecido. Inclusive foi um livro que o companheiro Silvino lançou, né? Silvino que tem uma longa experiência aí na estrada em defesa dos direitos humanos, especialmente da criança e adolescente. Tenho muito orgulho de toda a formação que tive. Desde 2003, quando entrei a primeira vez no Conselho Tutelar, sempre tive Silvino como uma das pessoas de referência e que sempre participou de nossa formação, né? Antes de ele começar um pouco para falar, Silvino, em relação ao sistema de garantia de direito, eu queria que você desse uma breve explanada, né, da sua trajetória, né? Ele que é biólogo de formação, né, que poucos sabem dessa situação, né? Silvino. Bacharel e licenciatura em biologia. E depois, como eu morava dentro da instituição onde meu pai era o fundador, eu deixei a área perto de fazer o mestrado e fui para a área social, cuidar de crianças e adolescentes que moravam em abrigo, né? É interessante que esse sistema é tão louco que já foi orfanato, internato, abrigo, acolhimento institucional, não sei amanhã o que é que vai ser. Que a gente muda muito os nomes e esquece de mudar. Só não muda os programas e serviços, né? Só muda os nomes, as intervenções. Isso. Então, por isso eu fui fazer especialização em gestão e controle de políticas públicas. Já que eu estava dentro de conselhos, e a partir de 1990, muitas pessoas ensinaram a gente a fazer o quê? Quem ensinava era FEBEM, eram governos que vinham de uma ditadura militar. Eu resolvi fazer especialização em gestão e controle para não ser mais enrolado pelos outros. Me digo o que é lei, o que não é lei. Então eu resolvi estudar. E aí passa por aí até chegar no primeiro mandato do Conselho Estadual da Criança e Adolescente de Pernambuco. Silvino, o pessoal está interagindo aí. É interessante que as pessoas também enviem suas perguntas, suas dúvidas. Está aí Ana Paula, conselheira tutelar de Jaboatão. Está Giovanni Borges, né? Grande amigo de Giovanni Borges, lá de Araxá, que é conselheiro tutelar, também é consultor na área da criança e adolescente. Silvino. E aí, Silvino, qual é a análise que você pode fazer hoje da situação do sistema de garantia de direitos, né? Nós estamos num estado, a gente pode começar inclusive pela segurança. Isso. Nós estamos num estado, né, que é o estado que mais se mata adolescente no sistema socioeducativo em regime fechado no país. É o estado que cerca de 11% dos crimes praticados contra a vida aqui são contra adolescentes, e é o único estado no país onde um adolescente estava sob medida de proteção, no caso do PPCAM, Programa de Proteção à Criança e Adolescente Ameaçada de Morte, e esse adolescente foi assassinado. Eu queria que você fizesse uma breve análise dessa situação que nós estamos vivendo hoje. Na realidade, a gente começa, André, a ver o estatuto sendo mudado a partir do primeiro ano. É no primeiro ano de estatuto, quando simplesmente se reúne um grupo e decide que quem vai fazer o processo de escolha de conselho tutelar não é mais juiz eleitoral, e sim conselho de direitos. E aí eu vou lá para a Constituição, artigo 204, qual é o papel do Conselho de Direito? Deliberar, controlar as ações. Não fala em organizar o processo de escolha. Você vai para o artigo 88 do Estatuto, também não fala nesse assunto. Vai falar lá no 139 a mudança. E para mim isso é preocupante demais, porque até hoje o processo de escolha de conselheiros tutelares foi uma coisa muito dolorosa. Nas últimas filas de 7 horas, 8 horas, enganaram os conselheiros, os pré-candidatos, dizendo que a eleição seria urna eletrônica, o processo de escolha. Pernambuco, essa urna nunca chegou. Chegaram urnas velhas, chegaram cidades com 2 urnas. Então,
a gente entende que o sistema ficou enlouquecido já naquela primeira emenda. Se você pegar a resolução 113 do CONANDA, a gente sente o primeiro choque. O nosso sistema de garantia de direito foi pensado através de uma resolução. O Sistema Único da Assistência Social é lei. O peso de um e o peso do outro é enorme. E aí, por exemplo, a resolução 103... É bom esclarecer, porque existe a diferença da lei, a normativa, isso, e existe a questão da resolução, que na verdade é uma recomendação. Uma recomendação, porque os conselhos de direito não podem deliberar em cima do que não é sua competência, que é a questão da política e do atendimento. Aí, por exemplo, a resolução diz que o Conselho de Direito é um órgão de controle. É muito pouco, porque quando eu pego a Constituição de Pernambuco, 2 anos antes da promulgação do Estatuto, está dizendo que é um órgão normativo, deliberativo, formulador e fiscalizador da política de atendimento, deu ao Conselho de Direito o tamanho que ele precisa ter, e não simplesmente botar na resolução que ele é de controle. Então é a sociedade civil, não podemos confundir controlador das ações com órgão de controle. Para mim tem uma distância muito grande. E aí começa, e Pernambuco tem um problema seríssimo, que a nossa fundação, que atende adolescentes com ato fracional, nunca mudou gestão nesses 30 anos. Muda nome, FEBEM. Fundagem, mas a gestão, o modelo de gestão, o que é? É um diretor de uma instituição, num centro num CAS, Centro de Medida Socioeducativa. Esse diretor não tem prioridade nenhuma para trabalhar dentro da entidade. Ele não tem nem orçamento. O orçamento vem todo da gestão de fora. Então, muito problema. E aí o nosso sistema socioeducativo tem mais de 100 pessoas assassinadas nos últimos 4 anos. A gente está falando de 49 internos. Mas em liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade. Você faz uma observação muito interessante, porque no sistema socioeducativo em regime fechado... Fechado, aberto está matando mais. Nós temos 49. Aberto está matando mais, né? A gente vê cerca de 11% dos assassinatos de Pernambuco são praticados contra adolescentes. Se você for fazer o levantamento de quantos estavam em LA, né? E quantos podiam estar num programa de proteção também. Isso. Se você pegar o orçamento do Estado para medidas socioeducativas em aberto e fechado tem no último ano 160 milhões. Aberto de verba estadual, 0 2014, 0 2015. Quer dizer que a prioridade é o sistema falido, né? Porque 160 milhões destinados ao regime fechado, que é um regime, inclusive, que já está mais do que constatado, de acordo com os dados, que é um sistema que está falido. Mas ele investe mais no sistema fechado. E aí os municípios também não têm muito interesse em ter liberdade de assistir e prestação de serviço à controle. É mais fácil mandar o menino para a internação. É mais fácil deixar ele passar 3 anos lá. E se não tem apoio do Estado, vai ficar... Agora o pior, André, é a mentira, dizer que Pernambuco tem 70 e tantos municípios com liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade funcionando, como diz a lei, deve ter 10 dos 185 municípios. Então é muito difícil. Então a gente fala, inclusive, no monitoramento disso, né? Porque nós, conselheiros tutelares, nós devíamos estar nessa fiscalização também, porque afinal de contas é um programa de atendimento que é desenvolvido para adolescentes, né? Então, assim, a gente
Você sabe que eu faço parte também sou um dos membros do Conselho Gestor do Programa de Proteção à Criança e Adolescente Ameaçada de Morte, que é o PPCAM. E nós tivemos um investimento, um corte de investimento nesse governo atual, esse governo federal, esse governo atual, cortou em 50% do investimento, para você atender o mesmo público de 70 protegidos. Quer dizer, nós tínhamos um orçamento, um investimento do governo federal, até o governo Dilma, era de R$1.100.000, e agora nós temos 590 mil do governo federal. Embora o governo estadual tenha aumentado a contrapartida no seu investimento, que era 10% do total, e agora está na faixa de 215 mil, né? 114, mas alguma coisa, 290 mil, o total do investimento do governo estadual. No entanto, ele não supre, não chega nem perto dos 1.100.000 que vinha antes do governo federal. Então, isso tem impacto na redução de equipes, tem impacto na proteção também dos adolescentes. A gente sabe que existem os convênios, existe a dificuldade de você, com um orçamento reduzido, você cumprir uma meta que já está estabelecida, inclusive, né? Esse governo que não tem sintonia entre si, enquanto a FUNASE luta para diminuir o número de meninos internados dentro das suas casas, o governo do estado lança um projeto para dar R$700 ao policial militar que prendeu um adolescente armado. A gratificação, né? A gratificação. Então, o que ele está propondo é encher as unidades de internação de adolescentes. E eu conheço a maioria dos policiais militares, são muito sérios. Mas quem me garante que não vai ter um que vai colocar uma arma na mão de um adolescente e aí passou a ganhar R$700? Se ele botar um por semana, por mês, ele vai ter uma boa gratificação. Claro que na maioria vai fazer isso. Mas se tiver 10 que fizer isso, são 10 meninos dentro do sistema de internação. E da forma que está sugerido esse projeto de lei, Silvino, a matemática é simples. Entre combater o crime organizado e fazer uma busca e apreensão de um adolescente para ganhar uma gratificação, claro que vai estimular ao policial a ir para o lado mais fácil. Mais fácil pegar um adolescente, é mais fácil para ele abordar um adolescente, fazer a busca e apreensão de um adolescente, ou prender um mega traficante. A gente tem que ter cuidado com esse tipo de coisa também. Nós nos posicionamos contra isso. E a gente sabe que muitas vezes a gente encontra dentro do sistema de internação adolescentes que estão ali, não sabem nem o que é que estão fazendo ali. A gente chega ao ponto de, às vezes, o adolescente passa mais de 6 meses em liberdade assistida e não disseram a ele o que é liberdade assistida. Ele sabe que está num programa chamado Liberdade Assistida, mas isso é para que é? Eu me lembro que há 3 anos atrás eu fui visitar a unidade do Cabo e um adolescente que estava com 2 anos e 10 meses pediu para falar comigo. E ele disse: Seu Silvino, o que é que o senhor pode fazer por mim? Faltam 2 meses para eu ser colocado em liberdade. E não aprendi a fazer nada. Não tenho plano. O que é que eu vou fazer lá fora? Se eu sair de lá empregado, o tráfico vai me deixar em paz. Se eu sair de lá desempregado, eles vão me chamar para trabalhar de novo. Então, se o senhor quiser saber, os meninos da minha comunidade, todos que passaram pela internação, a maioria hoje estão dentro do Aníbal Bruno, estão dentro de outras unidades de adulto, porque a gente não aprendeu a fazer nada, a não ser voltar a fazer o que a gente sabia fazer. E o tráfico, apesar do impedimento legal, o tráfico ele tem seu caráter até certo ponto social também. Se a gente não resgata esse adolescente, então, se o Estado não oferece alternativa para ele, o tráfico oferece. O tráfico oferece. O tráfico está muito mais perto dele do que políticas públicas em algumas comunidades.
O traficante é mais amigo do que um gestor. O traficante é mais amigo do que qualquer outra pessoa perto dele. E aí você tem a coisa triste. Agora você percebe que onde está dando certa educação, não tem ato fracional tão alto. Aí eu vou para Panatinga, Quixaba. Me permita, Zefinha, conselheira tutelar de Camaragibe, está colocando aqui agora rebelião na FUNAS em Abreu Lima. Mais uma, justamente nesse momento que nós estamos aqui fazendo esse diálogo sobre segurança pública, sobre o sistema de garantia de direito, falando da FUNAS, surge mais uma rebelião. Unidade essa que a gente sabe das dificuldades e da sua superlotação, né? Agora você vê, acontece sempre, quando a gente estava fechando o plano decenal, o último seminário, estava acontecendo uma rebelião em Abreu Lima, e aí das pessoas do governo disse assim, não, o senhor está enganado, não é rebelião, é motim. E eu perguntei, 49 mortes é por rebelião ou é por motim? O que acontece é que tem um sistema muito preocupante, e olha que Abreu Lima já tem bem menos adolescentes do que tinha ano passado, porque tem uma decisão do Conselho Estadual de o ano que vem fechar a unidade de Abreu Lima, sem condições nenhuma, e olha que aquilo ali é modelo Sinasa. Eu era presidente do Conselho Estadual quando já tentaram inaugurar aquilo ali no modelo Sinasa. Só que tem uma coisa que ninguém sabe. De Abreu Lima. De Abreu Lima. Os quartos eram com 2 camas. O engenheiro fez com 2 camas. O arquiteto pensou com 2 camas. Depois eles simplesmente tiraram os banheiros de dentro dos quartos e botaram 4 camas e deixaram o banheiro lá no final do corredor. Antes da inauguração já teve uma forma de prejudicar os adolescentes que estavam lá internados. Silvinho, é importante você relatar isso aqui, que foi pensado 2 camas, modelo do Sinasa, né? Uhum. Eu particularmente estive lá após uma rebelião e nós constatamos, eu estive na companhia de outros conselheiros tutelares, de membros do GAJOP também, tinha a cela lá com 19 adolescentes. É a cela chamada do castigo, né? Castigo. Foi o castigo que, após a rebelião, colocaram os meninos lá. Inclusive, essa discussão que nós estamos tendo aqui perpassa também pela questão da redução da maioridade penal, né? Que é absurdo. O que eu acho incrível é que deputados e senadores, em sua grande maioria corruptos, com crimes bem maiores do que os adolescentes, vão decidir pelo aumento de internação ou pela redução da maioridade penal. E parece que eles estão chegando a um acordo. Vão reduzir e vão aumentar o tempo de internação. E aí a gente é muito idiota. Eu digo assim para o meu amigo e irmão George que a gente se comporta como idiota. Esse pessoal que está defendendo redução, esse pessoal que está defendendo aumento de internação, estava no dia 28 agora, na frente da Assembleia Legislativa, fazendo discurso bonito e aplaudido por nós, como se eles defendessem criança e adolescente e assistente social. Eles falavam em não redução de 98% do orçamento da assistência, mas eles esqueceram de dizer que 2017 já tem 50% de desconto. Na realidade, eles já estão descontando há muito tempo. E quem falou naquele dia lá? A grande maioria não foi usuário. Foi as pessoas que defendem redução da maioridade penal, que defendem aumento de internação. A gente ainda dá espaço para que nos nossos eventos eles
falem e eles sejam aplaudidos. Eu brinquei até, foram aplaudidos até de pé, porque todos nós estávamos de pé, porque a Assembleia Legislativa fechou a casa para não nos receber. E nós ficamos do lado de fora, a Assembleia estava fechada. Por quê? Porque o governador estava fazendo uma homenagem, ou estava mudando de secretário, alguma coisa. Era a posse dos 4 posse Como a gente é ingênuo para acreditar nas coisas. André, os nossos amigos que são defensores de direito da criança e adolescente, o ano que vem vão votar em Bolsonaro. É muito pertinente essa sua colocação, que em 2018 é ano de eleição, né? Eu não quero interferir na votação de ninguém, mas você não pode votar numa pessoa que é contra a criança e adolescente, que defende cadeia, a pena de morte, defende a redução do mandato penal. Então, pelo menos pense antes de votar, porque você vai ter muito candidato que talvez não pense assim. A gente está fazendo coisas que... Aí eu garanto a você que o sistema está enlouquecido. Nós vamos votar em quem é contra criança e adolescente o ano que vem. E a gente precisa se preocupar, a gente precisa tomar algumas decisões. Não basta, e eu me preocupo muito com isso, você disse no início, o Conselho Tutelar, ele tem um papel importantíssimo de estar dentro da unidade de internação para fazer monitoramento, avaliação. Mas, pelo amor de Deus, não vá para lá depois da rebelião para estar tirando foto. Para realizar a visita, não, né? Não, e se realizar Chega lá, tirar selfie. Não poste a foto, não. Eu digo, exato. O que adiantou estar lá agora depois da rebelião? Eu preciso ir lá antes da rebelião. O Fórum Estadual do DCA decidiu, nesses últimos congressos nossos, que a gente precisa ocupar a FUNASA. Ocupar a FUNASA, fazer uma coisa. Vamos lá conversar com os meninos, vamos jogar bola, vamos tocar a rua. Mas vamos ocupar a FUNASA, porque toda sexta-feira a gente sabe que tem rebelião. Depois, no feriadão, a gente sabe que tem rebelião. O último corte do governo do Estado há 3 anos atrás, ele cortou muitos agentes educativos, ele cortou quase a metade, mudou 20% de volta. E os agentes socioeducativos recebem muito mal. Como é que um agente socioeducativo, para ficar 24 horas com os meninos, recebe R$ 1.200 e o policial, para recolher uma arma, recebe 700? Como é que você pode imaginar uma questão dessa? Aí você vai lá, procura saber o edital
de agente socioeducativo. Eu no livro brinquei que chegaria a 1000. Ana Paula está dizendo ali, eu sou defensor e Bolsonaro não me representa. Isso. Ele tem a camada dele que ele representa. Eu não estou dizendo que ele não pode ser candidato. Ele representa alguém. Ele Bolsonaro representa só existe, aquele discurso dele só existe porque há quem acredite nele. Então, assim, agora não compete, acho que nós, defensores de direitos humanos, defender uma candidatura de Bolsonaro. Eu, como fiquei dentro da universidade entre 1974 e 1977, eu sei o que é ditadura militar. Minha turma começou com 30, terminou com 14. Eu morria de medo. Eu corria sem saber se era para mim ou não era para mim. Ainda há pouco, quando o Exército voltou para as ruas de Recife, eu senti medo. Eu me lembrei de meu tempo em 1976, com ditadura militar entrando dentro da Universidade Federal de Pernambuco, perseguindo colegas meus, colegas que eu nunca mais vi. Saiu da sala de aula, nunca. Hoje tem gente entendendo. Não passou por por aquele momento tão difícil. E a gente precisa acordar, a gente precisa se posicionar. A gente está com medo de se posicionar, de dizer qual é o nosso papel. O nosso papel como conselheiro de direito tutelar é defender o Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, tem gente que nunca leu o Estatuto. Pois é, agora falando em eleição, Silvino, você ensaiou até, eu acho que a gente tem que voltar ao debate do primeiro processo em data unificada no país, que ocorreu no ano 2015, que foi para conselheiro tutelar, né? A escolha de novos membros dos conselhos tutelares. Nós estamos prestes a completar 2 anos, quer dizer, em outubro agora, completou 2 anos do primeiro processo de escolha em data unificada no país. Houveram algumas falhas, sendo que eu sempre converso, Geraldo, interagindo aqui com a gente, Geraldo, pergunta a Silvino sobre o Plano Estadual e Municipal de Atendimento Socioeducativo. Quer responder logo a Geraldo? Geraldo, o plano foi avaliado no ano passado e parece que estava tudo muito bem. Esse ano vai começar a ser a avaliação do Estado de novo. A gente não entende o que é que está acontecendo. Tem gente que diz que tem 500 vagas para liberdade assistida em Recife e essas vagas não são preenchidas, mas o outro lado do sistema de justiça diz que tem 500 adolescentes precisando de vaga e não tem vaga. Então, essas coisas que acontecem. A gente tem feito avaliação e quem está avaliando não tem coragem e vontade de dizer o que é verdade. A verdade é que o sistema socioeducativo de Pernambuco está muito distante no seu... É que você me disse. Não aguenta, foi uma vergonha, não foi avaliado. A única instituição, a não ser a gente mesmo que faz isso sempre, que avaliou, foi o Ministério Público, fazendo várias críticas ao Ministério Público, dizendo como permitiu, André, que os municípios copiassem ela como lei municipal. Então tem município que paga salário mínimo a conselheiro tutelar e botou exclusividade no exercício da função. Porque seguiram a resolução 170. As pessoas que ajudaram a resolução 170 não sabem o que é viver com salário mínimo. As pessoas que construíram a resolução 170 não sabem o que é viver com salário mínimo.
Aí bota aquela coisa absurda, exclusividade no exercício da função, e aí está lá, conselheiro defendendo direito de criança e adolescente, recebendo salário mínimo, não pode ter outro trabalho e confundir remuneração com salário e faz uma confusão enorme. E se a gente não se mexer, porque eu estou percebendo que as pessoas estão se mexendo é para garantir piso salarial, sem ter mais a questão da recondução ser feita com 4 anos fora. E tem gente querendo se aposentar como conselheiro tutelar. Mas a gente não questiona que se discuta isso. Agora a gente precisa discutir que processo de escolha eu vou ter daqui a 2 anos. É com projeto de lei aprovado no Congresso ou é a nova resolução consertando outra? O que aconteceu agora? A prefeita de Pujuca, seguindo a resolução 170, mandou acabar 2 conselhos. Pois é, aquilo é muito grave. Porque ela disse, muito grave. A resolução 170 fala em até 100 mil, então eu tenho 5 conselhos, para quê? Se o meu município não tem 500 mil habitantes, aí vai, não entende o que foi feito e corta 2. E o pior, deixa um conselho com 15. Inclusive, eu disse, no primeiro café com Macaxeira, eu estava conversando com o Geraldo, estava dizendo a Geraldo que eles inventaram, inclusive, a nova modalidade, um novo formato de conselho tutelar. O conselho tutelar é único, com 15 membros, né, na mesma sede. Humanamente impossível de funcionar, né? Agora, eu não me preocupo com o conselho com 15, que ele já está morto, porque a própria a lei federal já garante. Agora, como é que você acaba o conselho de Porto de Galinha e de Serrambinho? E por que os 2? Porque os 2 incomodam. Os 2 estão dentro de locais onde o abuso sexual de criança e adolescente é uma coisa muito perigosa. Então eu vou tirar esse órgão de lá porque eles estão atrapalhando. O pessoal tem medo, André, de conselhos. Fernando Noronha, o pessoal tem medo de conselhos. Do conselho tutelar. Achando que eles vão descobrir alguma coisa que está encoberta em relação ao abuso e exploração sexual. Por que tirar o conselho de Porto de Galinha se de noite lá você tem centenas e milhares de jovens na praça, nas ruas e com turistas à vontade? É muito estranho. Eu questiono. Porto de Galinha é uma cidade, quer dizer, Ipojuca é uma cidade turística, né? Principalmente o litoral lá de Porto de Galinhas, né? Recebe gente de toda parte do mundo. Então, assim, por falta de violação de direitos, não é. Não é, porque o índice lá deve ser alarmante, né? Inclusive, eu me coloco à disposição e dos companheiros de Pojuca, né? Para a gente fazer esse debate, fazer essa conversa, né? Geraldo já se colocou também, Silvino também está aqui, acredito que não meça esforço para a gente tentar dialogar no sentido de resolver, sensibilizar os gestores lá para ver se rever essa situação. E voltando para a questão da lei, a gente já tem conversado contigo, com o George, com o Geraldo, com o Edmilson lá em Alagoas. Professor Edmilson. A gente precisa sentar. Se ninguém vai fazer, a gente vai tentar fazer alguma coisa e mandar para o Congresso Nacional. Eu estive conversando com o deputado a semana passada, ele disse, o único que eu conheço lá é terrível. É terrível. E foi um juntamento de várias pessoas que resolveram mandar uma mensagem. Vai ficar parecido com aquela lei orgânica do Conselho Tutelar. Inventaram, mas deixaram... Aquela que morreu antes de nascer. Do Ministério Público então, lá, que a gente foi para Caldas Novas e fez aquele movimento todo lá. E conseguiu fazer a mobilização nacional. Já nasceu morta. Já nasceu morta. Mas o Código Menor também morreu. Quando a gente pensou que ele estava morto, ele está muito vivo. Eu digo até, brincando, que a gente tem que ter muito cuidado. Porque Tuca Andrade está aí também assistindo a gente. Que bom. Meu amigo ali, Fausto Bessa, ele é amigo nosso, é lá do bairro. Ele é contra, ele é a favor da redução da maioridade penal. Né? Aí ele está trazendo aqui de novo a discussão, mas a gente marca um dia. Você está convidado, viu, Fausto, para tomar um dia um café com Macaxeira para a gente debater sobre, e especificamente sobre a redução da maioridade penal. Mas entender que Pernambuco morreram mais de 400 jovens e menos de 30 foram responsáveis por algum ato fracional que terminasse em homicídio. Então a gente precisa contar a história verdadeira. Quando a gente mente muito, acaba virando verdade. O pessoal ainda hoje acha que Princesa Isabel acabou a lei dos escravos. As pessoas não
não consideram a importância de Zumbi, porque a nossa história só conta outros fatos. A gente precisa urgentemente trabalhar essas questões de projeto de lei de Conselho Tutelar para 2019. Temos colegas, não sei se você sabe, começaram a cochichar. Estamos em crise, 2019 a crise vai ser maior, é melhor não ter processo de escolha, joga para 2023. Quer dizer, tem gente querendo se perpetuar na função. Isso é muito ruim, tanto para o Conselho Tutelar como para o Estatuto da Criança e Adolescente. Olha, isso aconteceu no primeiro processo de escolha. É bom que os conselheiros novatos, principalmente esses que estão nos assistindo aqui agora, Silvinho, fiquem a par dessa situação, porque nós temos cerca de 80% de renovação no país. E a gente sabe que houve uma aumentação de alguns setores, de alguns colegas que queriam que prorrogasse um mandato anterior, que não houvesse processo de escolha. E nós fomos contra isso. Eu, na condição de ex-conselheiro tutelar e candidato, e mesmo se não fosse candidato, eu sou contra, eu seria contra e sou contra. Tem que ter o processo de escolha. Agora, um processo de escolha que garanta a transparência. Se houveram falhas nesse primeiro, tem que corrigir. Nós temos que parar e avaliar de forma imediata. Aí eu chamo a atenção do Fórum Colegiado Nacional, eu chamo a atenção das organizações representativas. Aqui no estado nós temos 8, contando com o Fórum Colegiado Nacional. E nós vamos ter que sentar em algum momento para avaliar. O pessoal está querendo discutir Encontro Nacional de Conselheiros Tutelares, que provavelmente vai acontecer em 2018. Eu digo provavelmente, Silvino, porque eu particularmente não acredito que vai ocorrer. Eu estou usando até aquela música, me falha a memória agora o nome do autor, mas é aquela que diz assim: se aveste não, que amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Diante do processo, do momento político que nós estamos passando, o corte em investimentos, o corte de direitos já adquiridos pela classe trabalhadora, como é que nós, conselheiros tutelares, estamos preocupados, nos mobilizando a fazer um encontro nacional, que eu acho que não acontece, porque não tem condições, primeiro financeiro, e que a secretária de Direitos Humanos muda a cada 2 meses em Brasília. Você muito feliz agora. O desmonte da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, que tem status de ministério. Então isso tem que ser levado em consideração também. Eu acho que a minha preocupação é que a gente perca o foco das coisas mais sérias. Eu conheço muita gente que critica o Conselho Tutelar, mas que nunca entrou dentro de um. A quantidade de gente que fala mal de conselheiro e conselheiro tutelar sem nunca ter entrado dentro de um. A minha visão é totalmente diferente. Como eu sou professor de uma escola de conselho, eu tenho contato com o Conselho Tutelar todos os dias, todas as horas. Aquela coisa que você disse, alguém tem dúvida, vai ligar e essa coisa toda. E a minha avaliação é excelente. Quem é que fica no município numa sexta-feira? Sexta-feira 13. Do sistema de garantia de direito, quem está dentro do município agora é o Conselho Tutelar. Quem está trabalhando, quem está no plantão é o Conselho Tutelar. Procura os outros órgãos do sistema de garantia de direito. Tem crédito. O Conselho Tutelar é tão bom, Silvino, que a gente está aqui, no meio do feriadão, né, na sexta-feira 13, eu vim de vermelho, inclusive para simbolizar a luta. Estou aqui de vermelho, a gente está aqui debatendo a questão da criança e adolescente. Né? E tem um bocado de gente prestando atenção. Tem um bocado de gente interagindo aqui conosco. Eu nunca me esqueço de um Conselho Tutelar de Dormente, há 10 anos atrás, que eu fui... Dormentes, a cidade de Dormentes. Muito distante de Dormente, que eu fui visitar, e quando a gente Dormentes chegou lá... É a cidade mais distante, porque a gente, para chegar em Dormente, tem que passar por Afrânio, Petrolina, exatamente. Eu cheguei perto, parece que calçar a rua ficou mais perto, uma PR. Mas aí eu cheguei lá, de surpresa, porque eles não tinham ido para a conferência em Oricuri, e faltava um. E disseram: Silvino, espera um pouquinho, porque está faltando um colega nosso. Isso foi em 2002. E ele tinha ido visitar uma comunidade de bicicleta. Era 40 quilômetros para ir, 40 para voltar. O conselheiro tutelar. O conselheiro tutelar sozinho. É o órgão que funciona. Eu digo sempre que é o órgão que pegou, né? Pouco tempo pegou. O Conselho de Direito ainda tem a dificuldade imensa de pegar.
Até porque o cara bota uma resolução dizendo que ele só faz controle. O conselho tutelar é algo envolvente. Você busca o empoderamento das coisas, né? Quando se pensou o conselho tutelar, inclusive se pensou no conselho tutelar como um órgão permanente e os conselheiros com no máximo direito a uma recondução consecutiva, que era para se formar agente defensor de direitos humanos, reprodutivos, né? Que reproduzisse a defesa dos direitos humanos e da criança e adolescente. Porque o órgão é importante não André se perpetuar no poder, né? Mas sim que André saia e se torne um militante, que fique dentro da sua comunidade, dentro da cidade, né? Fazendo a defesa dos direitos da criança e adolescente. Que inclusive tem gente que vai na contramão, que defende aí a recondução, né? Inúmeras reconduções, né? Eu aprendi o seguinte, eu passei no Conselho Estadual e saí em 2003. O pessoal ainda acha que eu estou por lá. Não estou. Porque tem que aparecer outras pessoas. Eu conheço um grupo de conselheiros e conselheiras tutelares do Estado de Pernambuco, novos. O pessoal do Rio Grande do Sul está aqui assistindo. Que bom. Então, pessoal muito nova e excelente. Vão errar, André? Claro que vai errar. Em 27 anos, a gente comete... Qual foi o conselheiro tutelar que levou alguma criança para a morte? Mas o juiz de Arco Verde conduziu 3 conselheiros tutelares para a morte. 3 conselheiros, uma avó. Uma avó, né? Por um erro. E aí depois vem me dizer, não, mas todos os assassinos estão presos. Mas abriu pelo menos uma investigação para saber por que o juiz mandou fazer isso. Nada. Silvino, nada. Eu tinha aquelas 3 pessoas na minha cota particular de relação de amizade. Muito triste quando toco nesse assunto. Porém, é uma coisa que eu sempre digo, nós não paramos ainda para discutir quem foi que mandou e eles foram lá cumprir aquela missão. Porque eu fui para a apresentação do inquérito, para a conclusão do inquérito, eu fui. Só tinha eu lá de conselheiro tutelar, e ex-conselheiro tutelar na época. Que me chamou a atenção pela organização, o cronograma que foi seguido do crime. Entendeu? E assim, aquele crime, ele não iniciou ali. Ele culminou, por enquanto, naquelas 4 vítimas fatais. Então, assim, a gente nunca parou. O luto virou luta, mas nós nunca paramos para discutir. Realmente o que eles estavam fazendo, se estava certo, quem mandou fazer, né, e por que eles foram lá fazer. Por que será que o Conselho Tutelar de Arco Verde não foi? O caso era lá em Arco Verde e eles não foram. Por que foi preciso trazer de Poção? Por que a Polícia Militar se negou a acompanhar? Por que quem mandou matar era um oficial de justiça da cidade? Essas perguntas ninguém pode responder e não quer responder, e a gente esquece e vai acontecer. E a gente já passou por um momento de eu achar que conselheiros também morreriam, porque foram fazer o papel que não era dele. Teve conselheiro que saiu de um sertão lá perto de Exu e foi levar um menino em Petrolina, um menino com 6, 7 atos infracionais gravíssimos, e lá vai dentro do carro do Conselho Tutelar, porque A, o B ou C mandou. Então a gente continua cometendo erros que podem resultar em mortes, que podem resultar em fatalidades. Na sala de aula, Silvino, eu lembro assim, os espaços que eu tive com você é uma das pessoas que alerta bastante por essa questão, né? O uso do colete, a questão da inversão dos papéis, de fazer o que você não deve fazer. Mas mesmo assim a gente ainda encontra a resistência de alguns companheiros que tentam fazer. Eu não sou certo não, porque eu erro. Agora a gente erra porque tenta, né? Mas a gente tenta acertar pelo menos. Eu me lembro que no meu segundo livro eu digo que o verbo levar está atrelado à morte. E quando eu estava lançando esse livro lá em Pesqueira, tinha um grupo de pessoas dizendo que quem devia levar os meninos do PPCAM do sertão para Recife era o conselheiro tutelar. E aí eu me lembro que eles disseram: por que o Conselho Tutelar vai levar? Porque a gente não vai levar. A gente vai achar essa vida. Então, o conselheiro tutelar precisa perceber
Primeiro, da autonomia dele. Segundo, da resolução 136, que deixa claro qual é o papel dele. Quando ele se empolga, e tem gente que se empolga, viu? Tem gente que a juíza ligou para mim, a promotora ligou para mim. Mas nem ligou, nem juíza, nem promotor. Ele se resolveu fazer isso. Eu conheço um, eu não vou dizer o município, nem a pessoa, que ele disse assim: Silvino, o teu problema é que tu queres cumprir o Estatuto da Criança e Adolescente ao pé da letra. Eu disse: qual é a letra que não tem pé para a gente tirar essa lei? Porque a pessoa, você dizer que garantir o Estatuto é um problema, mas tem gente que acha que é. Acredito que a gente precisa ser realista. Precisa entender que começaram a aparecer questões que há 10 anos atrás não apareciam. No ano 2000, Pernambuco tinha todos os conselhos de direito criados. No ano 2017, nós temos 60, 70 municípios sem conselho de direito criado. O que é que houve? O que é que apareceu? Muito processo de escolha de conselho tutelar. Presta atenção quem faz lei. Muito do processo... Sabe que tem... Tem município ainda que não adequou sua legislação e continua o mandato com a previsão de 3 anos. E nesse último processo, quem conduziu grande parte dos municípios não foi o Conselheiro de Direito, Conselho de Direito que nem existia. Foi a secretária de Ação Social, ou secretário de Ação Social, que dizia assim: corta esse porque esse não é nosso. Então teve muita gente que foi muito prejudicado. Começa a aparecer, você arruma um jeito da lei ficar prejudicando você. Vamos botar uma lei que quem tiver mais de 1,80 m não pode ser candidato a conselho tutelar. Está lascado. Inclusive tem uma lei estadual aqui, um projeto de lei, né, Geraldo, que também a par dessa situação, se eu não me engano é do líder da bancada do governo, que fala composição de gênero no processo de escolha do conselho tutelar, né? Uma mulher, uma vaga tem que ser garantida para a mulher. A gente começa a criar fatos e teve processo de escolha que a lei dizia que o conselheiro tutelar tinha que fazer prova de português, de matemática, de tudo. Então você pega um processo tão simples, estatuto estabelecido, 3 critérios, você transforma em 10. E aí evita que muita gente chegue boa e que muita gente que não é tão boa como... Pois é, Silvino, eu não vou dizer também o nome do município, não, nem o nome da pessoa, mas a gente está sempre aí para tentar colaborar. Semana passada eu recebi um pedido dos companheiros dizendo: André, a promotora quer que o membro do Conselho Tutelar vá acompanhar uma intervenção numa cidade e tal, num bar, que lá tem exploração sexual, tem fornecimento e uso de bebida alcoólica por parte de adolescentes e tal. Aí eles estavam preocupados se eles iriam ou não. Eu digo: olha, a primeira coisa que vocês têm que ter é coragem. Eu vou fazer aqui um esboço de um ofício. Fiz um, porque não existe modelo padrão, instrumental padrão, né? Eu fiz um ofício respondendo e coloquei lá como observação: olha, se tiver coragem, você vá e responda. Porque primeiro tem que ter coragem, porque se não tiver coragem, não faz. Está fazendo o que eles querem. Porque, olha, é normal juiz querer mandar em conselho tutelar, promotor querer mandar em conselho tutelar, policial, militar, civil, médico, assistente social. O que nós não podemos aceitar é ser mandado por eles, porque nós temos nossa autonomia para a deliberação dos nossos casos e nossas atribuições constam lá no artigo 136 do Estatuto da Criança e Adolescente, não é isso, Silvino? Acredito até que a gente tem que ter muito cuidado, porque
Essa semana eu recebi o telefonema de uma colega que disse que o promotor da cidade disse que o único papel deles era aplicar medida. Promotor. E não se dirigisse a ele, dirigisse direto ao juiz. Eu disse, aquela do artigo 225, 226, 227, 228, até 250 e tanto, que é para ser encaminhado para ele. Disse, nada para ele, para o juiz. Porque o conselho tutelar são meus olhos. Os olhos do promotor é o conselho tutelar. Já me lembro que um dia disseram que era o braço direito do promotor, é o conselho tutelar. Então o conselho tutelar, na hora que passar a ser os olhos, né, pode ser que, eu não sei qual é a qualidade dos olhos. Então, estou inventando. Eu acho que a gente dá para fazer uma peça de teatro de invenções. De invenções que já colocaram na frente do conselheiro tutelar. E aquela outra que nem precisou ninguém mandar, o conselheiro já foi pedir fazer bem. Né? Ele atravessa a rua, ele vai para tudo quanto é canto, porque ele quer levar. Ele botou na cabeça que o principal papel do conselho tutelar é levar. E aí não adianta você dizer o contrário. Mas a gente sabe que não é fácil, né? Sim, a gente está aqui nessa militância e tentando ajudar nessa questão. Silvino, nós já estamos aqui há quase 1 hora. O pessoal está interagindo aí conosco. Sugiro que entremos agora nas considerações finais, e a gente está aí à disposição para outros momentos a gente colaborar com algo, né, Silvino? Isso, acho que a gente precisa sentar, precisa desarmar. A gente às vezes está trocando quem são os nossos inimigos, quem são os nossos adversários. Eu já vi o conselho tutelar proibir outro conselho de compor a mesa. Isso é seríssimo. Eu que eu diga, compor a mesa, quem vai falar? Porque já perguntaram por que eu fui para o encontro A, eu fui para o encontro B. Eu vou para todos. Eu vou para todos. E todo mundo sabe nas condições que eu vou. Enquanto se paga muito bem alguns, eu vou para aquele mesmo encontro que se paga muito bem alguns e vou 0,800. Não só eu, George, Geraldo, sempre, olha, sempre assim. Eu costumo dizer que o melhor advogado que nós temos não é o advogado, é Geraldo, né, que é historiador de formação, bacharel em direito, mas está sempre dando orientação a gente aqui, né? Está sempre dando consultoria a nós. Então eu acho que foi muito bom, já disse a você, a ideia é excelente de trazer pessoas para discutir o Estatuto da Criança e Adolescente. Sugiro que se traga pessoas também muito interessantes na área. Quero dizer a vocês que em março nós vamos fazer um encontro em Moreno, trazendo todos os juízes e promotores e defensores de direito que começaram a discutir o Estatuto da Criança e Adolescente. Desde a época do Código de Menores. Na época do Código de Menores. Antes do Estatuto ser promulgado, teve um encontro no Viver Hotel Fazenda em Moreno. A gente vai fazer lá de novo, para ver o que é que a gente fez nesses 28 anos, quando aconteceu. Olhar no retrovisor, né? Olhar no retrovisor, e aí um dia é pegar os antigos para dizer o que é que nós pensamos. No outro dia a gente pega a turma mais nova e diz assim, o que vocês pensaram era bom. E o que é que era bom, o que é que era ruim, o que é que a gente aproveitou de bom, o que é que a gente não aproveitou porque não era bom da promulgação. É a lei mais modificada. Eu escrevi para o Conselho Estadual o último estatuto e botei em azul todas as... Carina Catanho aqui, ó. Um grande abraço, uma grande figura, grande amigo. O Hérito de Riacho das Almas. Riacho das Almas. Quando sai o pessoal de Riacho das Almas todo e sai Almir, não passa IBGE não, porque vai dar um desfalque enorme à população de Riacho das Almas. E a segunda coisa, para terminar, é 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Nós vamos estar na Praça do Diário falando de vida. Dia 18 de novembro. 20 de novembro. 20 de novembro. Dia 18 é o Dia Nacional do Conselheiro Tutelar, né? Então, 20 de novembro vamos estar para cima do dia. Todo mundo, quem tiver interesse. Primeiro a gente vai proclamar a vida, mas falando que tem mais de 105 mortes nos últimos 4 anos de pessoas que passaram por medidas socioeducativas no estado de Pernambuco. Vamos arrumar o imóvel para levar o nosso pessoal precisa doar sangue. E doação de órgãos. Vamos fazer uma relação para que a gente possa também defendermos vida. Então, doar sangue, doar órgão e doar um pouquinho do nosso tempo e vamos cantar e vamos fazer uma celebração, mas pensando
mortes de criança e adolescente, principalmente de adolescente, dentro do sistema socioeducativo. Que Deus abençoe todos nós que acreditamos nessa história. Silvino, eu só tenho a agradecer a você e agradecer a todas as pessoas que estão interagindo conosco, né? Muita gente está perguntando, Macaxeira, tu é jornalista agora e tal? Não, não sou, minha formação não é em jornalismo, mas a gente está aqui dialogando, fazendo um bate-papo, né? Virtual, né? Com vocês e presencial com os amigos. Quero dizer que esse canal está aberto para a gente discutir. Eu quero receber não só os professores, mas quero receber também os conselheiros tutelares, quero receber os nossos presidentes de associações. Isso. Todos eles, sem exceção, entendeu? Desde da mais antiga representação, que é a ACONTEP, as 5 regionais e o atual presidente da mais nova organização, que é o companheiro Will, lá de Paulista, o presidente da Unicep. Quero escutar também o representante do Fórum. E vou chamar outros atores também do Sistema de Garantia de Direitos, Silvino. E também, que não podia faltar, é o adolescente. Eu já estou em conversa com os adolescentes para a gente fazer um momento com eles também, né? E dentro da agenda está a Karina, já se colocou à disposição, e o professor Romero também. Romero disse que também vai participar. Que bom. Vai tomar um café com uma caixeira. Não sei mais. se a gente leva Humberto quando você. Professor puder. Humberto. Leva o doutor Luiz Carlos, está saindo agora dessa área nossa, vai ficar no TRE a partir de 2018, exclusivo. Então a gente. Doutor Luiz Carlos de Barra Figueiredo. Luiz Carlos Barra Figueiredo tem uma, inclusive, história. Sai muito do aspecto jurídico e deixa ele contar as histórias que a gente já vivenciou. E Laércio também, trazer Laércio. Laércio devia estar do meu lado, porque se o sistema está enlouquecido, Laércio é a principal figura desse sistema. Laércio é uma figura, Laércio é realmente uma figura. Érico, um abraço. Otoniel Vilela também aí, um abraço. Alexandre Duarte. Pessoal, agora eu vou pedir licença a vocês, né, dar uma boa noite, que agora eu vou comer. Mostra aí, Silvino, o que a gente vai jantar agora. Macaxeira, né, um queijinho coalho. Tá bom? E um cafezinho, né? Um abraço, boa noite a todos.